o governo Lula impôs sigilo sobre a carta enviada pelo Lula ao tirano russo Vladimir Putin em março, com cumprimentos pela reeleição dele. O inteiro teor do documento não foi divulgado na ocasião e agora o Planalto decidiu aplicar uma regra ainda mais restritiva a esse documento. Houve outras manifestações petistas que foram criticadas, inclusive por nós, naquela ocasião. Agora, a cartinha do Lula, ela não foi revelada na íntegra. Quer dizer, você tem um tirano que fica lá, num regime autocrático em que ele instrumentaliza todos os poderes, ele comanda, você tem essas farsas eleitorais, assim como existem na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e o governo brasileiro fica afagando nesses momentos em que ele retoma o poder, garantindo para si próprio mais tantos anos de uma tirania. E quer esconder da população brasileira o que está dizendo. Justamente porque o desgasta ser lambibotas de ditador. Tem um desgaste cada vez maior, porque isso foi apontado pelos jornalistas independentes, isso foi repetido por políticos de oposição que disputaram o poder com ele. Eu acho engraçado, né, Duda, fazer um parêntese aqui. Tem uma galera, principalmente de nova geração, mas também de mais antigos, né, que eles não acompanham o debate público na sua inteireza. Então, eles acompanham a superfície do debate público, que é o quê? É político no microfone. E eles acham que quem diz aquilo é o político, né? Na verdade, geralmente são jornalistas, são intelectuais, são autores, etc., que mostram as raízes, os pensamentos dos ideólogos do outro grupo político, as articulações internacionais. Nada disso veio de Jair Bolsonaro, né? Em relação ao Putin, inclusive, ele tem a mesma posição. Então, tudo foi trazido à tona pelo nosso trabalho e de outras pessoas que fazem trabalhos semelhantes. Então, agora se impôs o sigilo, isso foi noticiado hoje pelo Estadão, e ao negar um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, o governo argumentou que o sigilo de correspondência sobre o conteúdo da carta tem como fundamento proteger a vida privada e a intimidade do presidente. Ô Duda, peraí, isso é carta de um presidente ao governante, vamos usar o termo mais genérico, de outro país, no caso é um ditador, a gente sabe. E isso é a privacidade do Lula? Quer dizer, é na condição de quê que ele se dirige a Vladimir Putin? Então, assim, existe hoje um horror de prestação de contas e de transparência para a sociedade. É o velho programa Transparência Zero do PT. É ridícula essa alegação, porque obviamente não tem nada privado nessa carta, usaram isso só para esconder o conteúdo da carta. Qual que é a história dessa carta que o Lula manda para o Putin? A reeleição do Putin acontece e não tem nenhuma manifestação oficial do governo brasileiro. Por exemplo, o Itamaraty não publica nenhuma notinha. E o Lula manda essa carta e o conteúdo a gente não tem conhecimento. O que aconteceu aí, Felipe? O governo brasileiro sabe que vai ter um desgaste, né? Esse apoio ao Putin, ele tem um custo grande. Então, eles preferiram fazer assim. A gente não se posiciona, mas o Lula manda essa carta para o Putin. O PT já fez isso antes, né? Em 2021, o Lula, mais ou menos um ano antes da eleição, então o Lula ainda é pré-candidato, e o PT faz uma carta, publica uma carta no site elogiando as eleições na Nicarágua, né? Que aconteceram no mesmo esquema dessa eleição da Rússia, que é sem nenhum concorrente, né? A oposição toda na cadeia. E isso cria uma polêmica enorme no Brasil e o PT apaga a cartinha, tira a cartinha do site. Então, foi isso que eles fizeram. A ideia foi tentar evitar um desgaste na opinião pública brasileira e o Lula manda essa carta. E aí agora querem esconder o conteúdo da carta de qualquer jeito, porque sabe que o brasileiro não apoia, né, essas posições da nossa diplomacia. Tampouco apoia as coisas que o Lula tem dito sobre a guerra de Israel contra o Hamas, né?
enfim, é um governo com aprovação em queda e sabe que precisa esconder essas coisas aí. Sempre precisa esconder os seus podres porque não consegue deixar de fazer os podres, né? Que seria o caminho natural. Então deixa um rastro de sujeira e busca acobertar a própria sujeira. Você sabe que eu nem tinha chegado a essa informação que eu vou dar agora. Eu achei que eles iam ficar na alegação genérica de que poderia revelar intimidade. Não, mas eles alegaram mesmo que o documento foi dirigido a Vladimir Putin pelo cidadão, entre aspas, Lula. Que cidadão Lula? O sujeito está no cargo de presidente da República. Ele não está usando a estrutura do governo, a diplomacia internacional na condição de cidadão. Cidadão, se mandar uma cartinha para o Vladimir Putin, a cartinha nunca vai chegar lá, ele nunca vai ler. Agora, se for uma carta de um presidente do país, pelo menos, mesmo que o Putin não leia, ela é recebida pela diplomacia do país destinatário. Então, que conversa mole é essa para enganar otário, para enganar trouxa, fazer a população, insultar a inteligência da população, dizer que o presidente do país mandou uma carta para outro na condição de cidadão? Quer dizer, presidente é presidente 24 horas, o que é isso? E o governo informou o prazo de vigência do sigilo, ao fim do qual a carta poderia se tornar pública. Quer dizer, vai empurrar com a barriga para que isso só seja revelado quando o Lula não estiver mais disputando o poder, né? E esse é o presidente que, em debate eleitoral na TV, falou várias vezes, e nós já lembramos aqui, não vamos lembrar de novo, porque todo mundo já viu, falou que ia acabar no primeiro dia com os sigilos impostos por Jair Bolsonaro, que é outro que impunha sigilo também. Não tem autoridade moral para criticar o seu sucessor pelos sigilos impostos. A gente tem, porque a gente sempre defendeu a transparência dos governos. Então, assim, é uma vergonha. E isso não gera, e aí a gente volta para a primeira pauta, Duda, isso não gera acusação de conspiração internacional. Quer dizer, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, falou da conspiração da direita internacional. Outras pessoas aí também criticaram, analistas de TV, a conspiração da direita, etc. Ora, o Lula está aí impondo sigilo sobre as suas cartinhas enviadas a um tirano que invadiu outro país, um regime democrático. É impressionante. Quer dizer, eu sempre que falo essa palavra, eu em seguida faço a mesma coisa, né? Quer dizer assim, não impressiona, que a gente está acostumado. Mas é que a gente ainda se indigna, e a gente não deve perder a capacidade de se indignar, Duda. É isso aí. Agora, não sei se fico mais preocupado também com isso de dizer que o Lula mandou uma carta como cidadão e tem conteúdos, né, de privacidade ali. Então, ele é tipo um amigo, é um parça, né, do Putin. Não sei o que é pior, né? Porque também não é um cara para você virar amigo, né? Olha lá o que o Putin tem feito, né? É isso? Então, estão combinando ali, né? De tomar chá depois, viajar junto? Não, né? Duda, você foi no ponto, porque a única, vamos dizer assim, o único argumento que você pode ter para dirigir a palavra ao Putin é você ocupar um posto importante no seu país, que mantém algum tipo de relação com outros países, e você precisa se comunicar com o representante em meio a contextos internacionais, seja político, seja comercial, seja um acontecimento de guerra, etc. Qual é a justificativa para um cidadão dirigir a palavra ao tirano russo Vladimir Putin? Pois é. Quer dizer, mostra só a busca de uma camaradagem, mostra só um alinhamento. Quer dizer, no cargo, você pode ter um mínimo de diplomacia, que é você ter aquela etiqueta, vamos dizer assim, de presidente da República. Não passar pano, não bajular, não prestar solidariedade ao governo dele, não fazer tudo isso que Lula e Bolsonaro fizeram. Sim. Agora, você ter a comunicação, você ter algum tipo de abertura para a solução de problemas, para o encaminhamento, ok, você tem na condição de presidente justamente porque você representa o Brasil. Agora, como cidadão, se é para falar do Putin, é para falar de uma maneira crítica. E por que você esconde isso? Quer dizer,
é uma alegação dentro de outra, e é uma pior do que a outra. É uma pior que a outra, e ainda, vamos lembrar, o Putin também ele não tem vida privada, né? A gente não sabe nada da vida do Putin, né? Às vezes aparece ali, olha só, ele está saindo com essa mulher, né? Mas a gente não tem nenhuma informação. Esse é um cara que se dá formou... em cima de uma militar, carreira, né, carreira na KGB, né? A vida dele toda é um segredo só, né? Enfim, obviamente, essa história de que o Lula é amiguinho do Putin não cola. O Brasil dá apoio total à Rússia e ao Putin, né? Isso daí realmente acho que é lamentável. E aí, sei lá o que vai ter nessa cartinha, porque no fim a gente já sabe de tudo, né? É isso.